Olá a todos, bem-vindos ao canal. Estou aqui para mais um vídeo para nós falarmos acerca de um assunto bastante importante, principalmente nos dias atuais. E eu gostaria de compartilhar sobre a situação de Jó, né? Nós acompanhamos aí a vida de Jó, tudo o que aconteceu a ele através da lição desse trimestre. E a lição ela fala sobre a situação de um amigo de Jó, que devido à situação em que ele se encontrava, ele julgou que Jó estivesse passando por tudo aquilo por causa de pecados escondidos. E eu quero aqui discorrer juntamente com você sobre esse assunto que é de suma importância e do perigo que isso traz, tanto para a nossa vida como aqueles que estão junto de nós. E como nós devemos, sendo cristãos, encarar essa situação. E eu quero estar lendo aqui um texto, né? A introdução, que essa semana a gente vai falar sobre isso. E vai contar algumas coisas e nós vamos frisar em um ponto que eu achei bastante importante e quero estar compartilhando com você sobre isso, sobre essa situação, que não foi legal, mas é algo que é comum acontecer nos nossos dias e o quanto é importante a gente saber como se comportar nesse tipo de situação, ok? Eu vou estar lendo a introdução e uma parte que eu coloquei, né, que eu marquei como base para a gente estar falando sobre o assunto. Eu vou estar lendo aqui a introdução que diz assim: nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deve guardar, ou seja, né, a lei que ele defendia como que tudo que nós fazemos, nós vamos ter um retorno, seja bom ou mal. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. E eu marquei aqui um ponto que diz assim: assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo, era porque havia pecado. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiças e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Ou seja, esse ponto ele frisa bem a condição, né, de quantos não fazem a mesma coisa que ele fez, ou seja, que esse amigo de Jó fez. Então nós devemos entender essa situação quando acontece até mesmo com a gente ou alguém próximo de nós. Quando ele se depara com uma situação, por exemplo, seja de perda na família, seja de tragédia, seja de uma falência, a gente querer julgar a situação do nosso próximo e condenar ele o do porquê, querer achar um motivo por que ele está passando por aquela situação. Então eu quero juntamente com vocês chegarmos ao esclarecimento que independente do que eu ou você passamos, seja por correção, às vezes até né, alguma coisa, por exemplo, alguma falha, um deslize que eu cometi, então aquilo vai ter uma consequência. Ou talvez Deus pode estar apenas querendo provar minha fé. Ou até mesmo para que o nome de Deus seja glorificado, porque Jesus ele deixou isso bem claro.
Certa vez ele foi indagado quando ele curou um certo homem. Eles questionaram ele: Senhor, quem pecou? Porque até então, aqui como no caso de Elifaz, ele julgou Jó por isso. Então, naquela época, era comum as pessoas atribuírem a desgraça de alguém, o infortúnio, uma tragédia na vida de alguém, porque ele cometeu algum pecado ou fez alguma coisa errada. Ah lá, tá pagando, bem feito. Então, a gente precisa entender que, independente do porquê que a pessoa esteja passando qualquer situação na sua vida, não podemos julgar. Isso só cabe a Deus julgar e corrigir as pessoas, se for o caso. Porque às vezes não é, aquilo que nós pensamos. Nós precipitarmos em nossas palavras e dizer, lá. Mas também, às vezes Deus pode até corrigir aquela pessoa em uma outra oportunidade, não especificamente por aquilo que ele está passando, através daquilo. Entende? Então, o perigo de nós julgarmos é o que a Bíblia condena. Quando nós levantamos um falso testemunho a alguém, isso é um falso testemunho. A gente querer julgar o que a pessoa está fazendo, está passando, por causa de algo que ele cometeu, ou ele fez, ou ele participou, não importa. Porque isso existe, essa condição que quando a Bíblia fala que não julgueis para não ser julgados, quando ela fala também que existe algo que Deus abomina, o falso testemunho, principalmente. E ainda na palavra de Deus fala uma área assim que eu gosto muito de trazer à minha memória, que tem me ajudado muito, quando a palavra de Deus fala que com a mesma medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Então, às vezes, a pessoa está passando por alguma situação na vida dela e a gente condenar ela assim de primeira. Ah lá, tá vendo? Mas também isso e isso, mesmo que seja verdade, mesmo que seja por aquilo que ela cometeu, não cabe a mim julgar, entende? Então, precisamos ter todo um cuidado nisso aí. Não tanto pela pessoa, mas por nós mesmos, pela nossa condição diante do Senhor. Nós, como servos de Deus, não podemos fazer esse tipo de coisa, porque a Bíblia ela nos orienta. Com a mesma medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Então, quando a gente olha uma situação de tristeza na vida de alguém, a gente precisa olhar aquela situação com compaixão e misericórdia, porque e se fosse a gente? E se fosse alguém da nossa família? E se fosse alguém muito próximo, que a gente ama muito, estivesse passando por essa situação, a gente gostaria que as pessoas ficassem, julgando, condenando, enfim. Foi o que o amigo de Jó fez. Então, a lição vai falar sobre ele e sobre a importância da gente não fazer isso com ninguém, certo? Porque só cabe a Deus julgar e corrigir alguém. Eu me recordo de um testemunho que eu tive conhecimento através de um livro que eu li. Esse livro ele se chamava Manual do Espírito Santo, muito bom, um livro muito maravilhoso. E nesse livro contava a experiência, me parece que o autor do livro, ele conta sobre essa experiência que ele teve. Segundo ele, certo dia ele estava com os amigos de trabalho, os companheiros de trabalho, conversando sobre um colega deles de trabalho também, falando que ele era preguiçoso, que ele não fazia as coisas direito, enfim, estava descendo o pau no colega de trabalho. E quando ele foi orar, o Espírito Santo recobrou a memória dele o que ele tinha feito, juntamente com os amigos, comentando e falando mal do colega de trabalho. E ele ali, no momento, ele quis justificar para o Espírito Santo. Ele falou assim: Espírito Santo, mas é verdade, ele é preguiçoso mesmo.
E o Espírito Santo disse: mesmo assim, eu não gostei. Então vocês entendem, assim, a importância disso na nossa vida? Porque nós temos um dono que é o Senhor. Então as pessoas também têm um dono que é Deus. Só cabe a Ele julgar e corrigir elas. Não podemos, né? De repente, eu costumo dizer assim que nós falhamos muito por não conhecer a Deus e a sua palavra. Quando Ele fala errais por não conhecer as Escrituras. E isso se encaixa muito bem como nós não conhecemos a palavra de uma vez e aos poucos a gente vai estudando ela e vai tendo conhecimento daquilo que é e que não é da verdade. Então nós vamos aprendendo essas coisas através do estudo da palavra, por isso que é muito importante a gente estudar. Então precisamos entender esse ponto que é crucial, que é importantíssimo para as nossas vidas, sabe? Porque nós precisamos entender que independente do que qualquer pessoa esteja passando em sua vida, não devemos julgar. Ainda que seja verdade, que ele esteja, por exemplo, pagando por alguma coisa, que não foi o caso de Jó. Jó simplesmente, ele estava tendo ali, por permissão de Deus, sendo atacado por Satanás, né, onde Deus permitiu por permissão do Senhor que tocasse em tudo que ele tinha, inclusive na sua saúde. Mas não foi porque ele pecou, porque o próprio Deus deu o testemunho dele, né, que ele era fiel e temente a ele. Então, isso nós precisamos lembrar sempre, ok? E no mais, pessoal, eu vou ficando por aqui e peço a vocês que continuem compartilhando, nos ajudando nessa missão, tá bom? Que Deus em Cristo possa estar abençoando a cada um. A paz do Senhor, fiquem com Deus.